A bondade de vocês, a amabilidade de vocês tem sido tão preciosa para nós. I was just commenting to Ted Tripp about the pastors' conferences in America. Eu estava comentando com Ted Tripp a respeito das conferências de pastores lá nos Estados Unidos. There's a number of major conferences in the United States that aren't half as full as this right here. Há uma série de conferências bastante importantes nos Estados Unidos que não tem metade desta lotação. Now that is a tremendous encouragement to me. Então isso para mim me encoraja muito. Because I hope you understand that Pastor Ted and myself and the other pastors here and Richard, we are passionate about the gospel of Jesus Christ. E eu quero que os irmãos entendam isso, porque Ted e eu e pastor Ricardo e tantos outros que estão aqui, nosso coração vibra com as coisas do evangelho. And it encourages me to think that if the church in America were to be utterly destroyed, E me encoraja saber que se a igreja na América do Norte fosse literalmente destruída, aniquilada, if the church in Europe was utterly destroyed, se a igreja na Europa não existisse mais, it would encourage me to know that there is a vibrant church in Brazil. me encorajaria a lembrar que existe uma igreja vibrante no Brasil. And that from you brothers and sisters, the gospel could go to the ends of the earth. E que a partir dos irmãos o evangelho poderia ir para os confins da terra. Do you understand what a privilege is yours as pastors? Vocês compreendem o privilégio que vocês pastores têm? Someone once said this: O Salmo 1 diz o seguinte. God only had one son. Salmo 1. God only had one son. Deus só tinha um filho. And his son was a preacher. E o filho dele era um pregador. Other preachers at times have been very discouraged. Outros pregadores, ao longo dos tempos, estavam desanimados. I understand the struggles, the temptations, and the trials that you face in ministry. Eu entendo as dificuldades, as lutas que vocês têm no ministério. There was an old preacher in Scotland many years ago. Velho pregador na Escócia, vários séculos atrás. His name was Alexander McLaren. Alexander McLaren. And he said that to despondent ministers, E ele disse para pastores assim desanimados. he said, my brothers, don't be discouraged. Ele diz, irmãos, não fiquem desanimados. The angels around the throne of God envy you in your work. Os anjos ao redor do trono de Deus anelam por fazer o que vocês fazem. Well, you have a wonderful opportunity to take the gospel to the ends of Brazil. Vocês têm uma oportunidade tremenda de levar o evangelho até os confins do Brasil. You literally will fill this land with the glory of Jesus Christ. Vocês literalmente podem preencher esta terra toda com a glória de Cristo. I hope you'll be very encouraged in these days Eu espero que vocês saiam daqui muito encorajados to worship biblically, para adorar biblicamente, to raise your children to fear God, criarem seus filhos para temerem ao Senhor, and to know that the greatest days are yet ahead for Brazil. para saberem que os melhores dias ainda estão por vir aqui no Brasil. And the greatest days are yet ahead for your churches. E os melhores dias ainda estão por vir em termos das suas igrejas. My dear friends, be encouraged. Meus queridos, encorajem-se com isso. Now we're going to talk about preaching as an act of worship today. Hoje nós queremos falar sobre o pregar como ato de adoração. I want to just go back to what my friend said about the race last night I talked about. Mas antes disso eu quero voltar àquilo que foi dito sobre a corrida que eu não completei ontem. I get so excited about what happened to me, I forget to tell the end of the story. Eu fico tão maravilhado com aquilo que aconteceu comigo que eu esqueço o fim da história. See, for me, the joy of that night was that heaven came down and glory filled my soul. A verdade é que para mim, o vibrante dessa história é que o céu desceu naquele dia e encheu o meu coração. And my dear friend who led me to Christ, E o meu querido amigo que me levou a Cristo, he often gets left out at the end of the story, e ele frequentemente fica fora do fim da história, but it has a wonderful ending for him as well. mas tem um final maravilhoso para ele também. Now the gentleman that was praying on the bench, Aquele jovem que estava orando ali naquele banco, that I knew was a Christian, que eu sabia ser um cristão, his name was Bill Tipton. o nome dele era Bill Tipton. Bill, as he pointed me to Jesus that night, À medida que o Bill me apresentou a Jesus naquela noite, he also was filled with joy that God answered his prayer. ele também estava cheio de alegria que Deus havia respondido à oração dele. But that evening he went out on the track Mas naquela noite ele foi lá para a corrida and he won the race e ele ganhou a corrida. and he gave glory to God. E ele deu glória a Deus.
That season went on. Aquele campeonato continuou, aquela temporada. He won the state championship in Michigan. Ele ganhou o campeonato estadual em Michigan. Later he won the national championship of the whole nation. Depois ele ganhou o campeonato da nação inteira. He set a record for the fastest runner in America ever. Ele estabeleceu um recorde para o corredor mais rápido que já esteve nos Estados Unidos. He became a high school and college All-American. Ele se tornou o atleta exemplar, tanto no nível de colegial como no nível de faculdade. That means you're at the top of the top in the United States. Ou seja, você está no topo do topo. In 1972, 1972, he had the fastest time in the 110-meter hurdles in the world. ele teve o recorde mundial dos 110 metros com barreiras. He won the Olympic trials for the United States. Ele ganhou a competição pré-olímpica pelos Estados Unidos. And just before the Olympics, E antes da Olimpíada, he had a serious illness and was not able to compete. ele teve uma doença séria e não pôde competir. And God closed that door in his life, Deus fechou essa porta na vida dele, but he was never discouraged. mas ele nunca ficou desanimado. The fact that he did not win a gold medal did not bother him, O fato dele não ganhar uma medalha de ouro não o perturbava, because his joy was in Jesus Christ. porque a alegria dele estava no Senhor Jesus Cristo. And for those last 41 years, he's my dear friend. E nesses últimos 41 anos ele é meu amigo do peito. And he's a pastor in Michigan. E ele é pastor no Michigan. And he loves the Lord Jesus and proclaims his grace. Ele ama o Senhor Jesus e ele proclama a sua graça. I trust that will be a blessing to your soul. Eu espero que isso seja uma bênção para a vida de vocês saber também. Now let's bow in prayer and ask the Lord to meet with us here this morning. Vamos curvar a cabeça em oração e pedir que o Senhor esteja conosco nesta manhã. Our gracious Father in heaven, Nosso Pai gracioso que estás nos céus, as we open thy word today, à medida que abrimos a tua palavra hoje, would you speak to our hearts about worship fala aos nossos corações acerca de adoração. and help us to see that the preaching of thy word is an act of worship. Ajuda-nos a ver a pregação da tua palavra como um ato de adoração. Lord, from this group of men, Pai, deste grupo de homens que aqui está, raise up many warriors for Christ. levanta muitos guerreiros de Jesus. Give these men courage and faith. Dá para esses homens coragem, dá fé. Oh Lord, use them in a mighty way Use-os poderosamente to proclaim the unsearchable riches of Christ. para pregarem as insondáveis riquezas de Cristo. We pray this in Jesus' name. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. If you'll take your Bibles and turn to the book of Revelation, chapter 5. Se vocês abrirem sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, When we read chapter 4 and 5 of the book of Revelations, quando nós lemos os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, we are given a vision of worship in the throne room of Almighty God. nós temos uma visão de adoração na sala do trono de Deus. You remember what I said last evening? Vocês se lembram o que eu disse ontem à noite? That I want to understand how should we worship God on earth? Que nós precisamos entender como adorar a Deus aqui na terra. And what better way to do that than to look into the Bible itself? E não há melhor forma de nós descobrirmos como fazer isso do que olharmos para a própria Bíblia. And there are many places in the Bible that talk to us about worship. E muitos lugares na Bíblia falam para nós acerca de adoração. But Revelation 4 and 5 pulls the curtains back. Mas Apocalipse 4, 5 abrem as cortinas do céu para And we are nós. given a glimpse of worship going on in heaven right now. E nós temos um vislumbre da adoração que está ocorrendo neste preciso momento. When I gather in a place like this, Quando eu estou num lugar como este, my heart is full of anticipation. meu coração fica cheio de expectativa. Because the Bible teaches me to anticipate what God is going to do. Porque a Bíblia me ensina a ter expectativa positiva do que Deus está prestes a fazer. If we could see with spiritual eyes, Se conseguíssemos enxergar com olhos espirituais, as we meet here right now, à medida que estamos aqui reunidos hoje, we would see the heavens opened, nós veríamos os céus abertos. and we would see that the glory of God descends upon this group. E nós veríamos a glória de Deus descendo sobre este grupo. We are the church militant. Nós somos a igreja militante. We are here on this earth living for the glory of God. Estamos aqui vivendo neste mundo para a glória de Deus. But millions and millions of Christians have already gone on to glory. Mas milhões e milhões de cristãos já foram para o céu. And they surround the throne of God. E eles estão ao redor do trono de Deus. And all their focus and all their praise is on the risen Savior. E todo o foco e a concentração deles está no Senhor ressurreto.
And when worship takes place, E quando a adoração ocorre, the church on earth and the church in heaven come together. a igreja na terra e a igreja nos céus estão juntas, se ajuntam. Our praises and our prayers mingle with those in glory. Os nossos louvores, as nossas orações, elas se fundem com aquela dos que já estão na glória. At that moment, in a mystical way, Naquele momento, de uma forma mística, the church on earth and the church in heaven are united. a igreja na terra como a igreja no céu são unidas. And there's glory in the presence of God. Existe, portanto, glória na presença de Deus. We need to understand that. Precisamos entender isso. Now, if I were to say to you that tomorrow at this time Jesus Christ is going to be here in the flesh, would you come? Se eu dissesse para vocês, amanhã Jesus vai estar aqui em carne, você viria? If we were able to convince people all over Brazil that Jesus Christ would be here in this place, thousands would come to see that. Se nós conseguíssemos convencer brasileiros que Jesus estaria aqui em carne e osso amanhã, milhares de pessoas viriam para cá. Well, Jesus will not be here physically in the flesh tomorrow, Mas Jesus não vai estar aqui fisicamente amanhã. but right now he's here in the spirit. Mas agora ele está aqui no Espírito. And we need to train ourselves to understand that. E nós precisamos nos treinar para entender isso. That when we open the Word of God and when the Word is preached, Christ has come down. Que quando nós abrimos a Bíblia e pregamos, Jesus como que desce para estar conosco. And if we had a sense of that presence, Se nós tivéssemos um senso desta presença, it would change the way we look at church and the way we look at the preaching service. isso nos transformaria em relação à nossa visão de igreja, a nossa visão de um culto de adoração. An American preacher named John Piper said something. Um pregador americano chamado John Piper disse, He has a wonderful book on the supremacy of God in preaching. ele tem um livro maravilhoso sobre a supremacia de Deus na pregação. And he says people all over the world are longing for a vision of the glory of God. Ele diz, pessoas ao redor do mundo anelam por uma visão da glória de Deus. They don't need preachers to give them little pep talks. Eles não precisam de pastores dando discursinho barato. They don't need preachers to give them little lectures about ethics. Eles não precisam de pregadores dando pequenas preleções sobre ética. What your people long for, O que o seu povo anela ter, what your people's hearts are yearning for, o que o coração do seu povo realmente quer de fato. whether there's 5 people in your church Seja lá 5 pessoas que compõem a sua congregação, or 500 people in your ou church, 500 pessoas compõem a sua congregação. they gather to hear the word of God preached. Eles estão ali para ouvir a mensagem da palavra de Deus pregada. Like hungry sheep, they look up to heaven Como ovelhas famintas olham para o céu and they want to see God in His majesty and e glory. querem ver Deus na sua majestade e na sua glória. My dear friends, preach Christ. Meus queridos, preguem a Cristo. Open the word of God and preach out boldly. Abram a palavra de Deus e preguem ousadamente. May the Lord wonderfully bless your ministries. Que Deus abençoe o ministério de vocês de forma maravilhosa. In Revelation 4 and 5, if you read those 2 chapters, you'll see there are 7 things that are going on in that chapter. Se você ler os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, você vai ver que 7 coisas estão acontecendo nesses 2 capítulos. As I read Revelation 4 and 5, I wanted to find out what is it that God wants us to do in worship. Quando eu leio Apocalipse 4 e 5, eu estou me perguntando o que é que Deus quer que nós façamos em termos de adoração. And these were 7 things that leaped off the pages of the Bible to me. E 7 coisas saltaram dessas páginas da Bíblia para os meus olhos. I'll talk about these things tonight in more detail. Eu vou falar sobre essas coisas em maior detalhe hoje à noite, Let me summarize them briefly here. mas eu quero resumi-las aqui para vocês. First of all, we see in Revelation 4 and 5, Primeiramente, em Apocalipse 4 e 5, worship is God-centered. nós vemos que a adoração é centrada em Deus. Our hearts are caught up with the idea of God Almighty Himself. Os nossos corações são capturados, digamos assim, pela concepção do Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo. Secondly, worship is praise. Em segundo lugar, adoração é louvor. Thirdly, worship is focused on the person and work of Jesus Christ. Terceiro lugar, a adoração é focada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Fourthly, we see that worship is music.
Quarto, nós vemos que a adoração é música. In heaven, the angels sing praise to God. Nos céus, os anjos cantam louvores a Deus. And the saints around the throne, they sing praise to E God. os santos ao redor do trono de Deus cantam louvores a Deus. Next, we see that worship is liturgical. Em seguida, nós vemos que a adoração é litúrgica. Liturgy simply means there is order and beauty and structure in worship. A liturgia simplesmente diz que existe uma estrutura, existe beleza, order, liturgy and beauty, e beleza na adoração. We're not talking about dead orthodoxy or dead rituals. Nós não estamos falando de rituais mortos, uma ortodoxia morta. The people who plan a worship service, they follow a structure. Pessoas que planejam um culto de adoração, elas seguem uma estrutura. The whole point of that worship service is to focus their attention on Christ. E o foco dessa estrutura, desse culto, é focalizar a atenção em Cristo. And sixthly, worship is adoration. Em sexto lugar, it's the same word in Portuguese. And worship is also preaching. A adoração é pregação. These are the aspects of worship. Esses são os aspectos da adoração. Now, if you look at Revelation 4 and 5, Se nós olharmos para Apocalipse 4 e 5, you won't find a preaching service going on there. nós não vamos ver um culto de adoração acontecendo. And there's a reason for that. E há um motivo para isso. Preaching declares the glory of Christ. A pregação declara a glória de Cristo. Preaching exalts and lifts him up. A pregação eleva Jesus. Look at chapter 5, verse 6. I'm sorry, I think I got something wrong here. O que ele disse é que nós não vamos encontrar uma pregação acontecendo, não é que nós não vamos encontrar um culto de adoração. I mixed the preaching and the worship. Just clear that. 5, 6. 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amen. As John's eyes are opened, he sees in the throne room, À medida que os olhos de João são abertos, ele enxerga na sala do trono he sees the Lamb of God. o Cordeiro de Deus. Jesus is the focal point of worship in the throne room. Jesus é o ponto de concentração da adoração na sala do trono. In heaven, there's no need for preaching of the Word of God. Nos céus não haverá necessidade da pregação da palavra de Deus, Because the risen Christ is there. porque o Cristo ressurreto estará presente. Our eyes will behold him in glory. Os nossos olhos o contemplarão em sua glória. And he will manifest to us his glory and majesty. E ele vai manifestar para nós a sua glória e a sua majestade. But on earth, Mas aqui na terra, in the preaching service, num culto onde nós pregamos, we open the Bible, nós abrimos a Bíblia, we preach the gospel, pregamos o Evangelho, and in the act of preaching, we're lifting up the Lord Jesus Christ. e no ato de pregarmos estamos elevando a pessoa de Jesus Cristo. And I want you men as pastors to understand E eu quero que vocês, irmãos pastores, entendam what a sacred task is yours when you open the Bible. que tarefa sagrada os irmãos têm nas mãos quando abrem a Bíblia. This is so sacred a business. Isso é algo tão sacro, This is more important than anything in all the world. é mais importante do que qualquer coisa no mundo. The preaching of the gospel is the supreme act in all of creation. A pregação da palavra é o ato principal em toda a criação. There's 3 things I want us to see this morning. Há 3 coisas que eu gostaria que víssemos nesta manhã. First of all, the necessary ingredients of preaching. Primeiramente, os ingredientes necessários da pregação. I'm going to share 4 or 5 things on that point, and I hope that that's true of your preaching. Eu vou compartilhar 4 ou 5 coisas nesse aspecto e eu espero que isso descreva a sua pregação. The second thing I want you to see this morning is that preaching is a integral part of worship. A segunda coisa que eu quero que vocês vejam nessa manhã é que a pregação faz parte integrante da adoração. And the final thing I want to do is give you some examples of preaching in the Bible as an act of worship. E por fim eu quero dar alguns exemplos de pregação para vocês na Bíblia como ato de adoração. Now, what is real preaching? O que é pregação de fato? I'll give you 4 things that we need to understand. Eu vou dar para vocês 4 coisas que precisamos compreender. To me, preaching must be full of Christ. Para mim, pregação precisa estar abarrotada de Cristo.
Do you remember what Paul said to the church at Corinth? Vocês se lembram que Paulo disse para os crentes em Corinto? 1 Corinthians chapter 2, verse 2. 1 Coríntios 2:2. He said, I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Pois determinei nada conhecer entre vós a não ser a Cristo e a este crucificado. Preaching then must lift up and exalt the Lord Jesus. A pregação tem que elevar, tem que exaltar Jesus Cristo. I heard an illustration years ago. Aí eu vi uma ilustração anos atrás, Warmed my heart and it instructed me. que aqueceu meu coração, ela me instruiu. There was a young man who was in a pulpit preaching. Um certo jovem estava pregando em um púlpito And there was a wise old pastor that was hearing him preach. e havia um sábio e pastor e idoso ouvindo a pregação deste jovem. And when the young man finished preaching, he went up to the wise old man. Então, quando aquele jovem terminou de pregar, ele se dirigiu àquele velho pastor I was told this wise old preacher was Charles Haddon Spurgeon. e me disseram que esse velho pastor era Charles Spurgeon. But I'm giving you this illustration secondhand, so I don't know where it came from. Então, eu estou dando a ilustração sem saber ao certo se isso é fato. But the man who told me this illustration, I trust his credibility. Mas eu creio na credibilidade do homem que me contou a ilustração. Richard, it was Dr. Edgar Andrews. Foi o Dr. Ed Andrews, irmão And the Ricardo. story goes like this. E a história diz o seguinte: The young man went up to Spurgeon after he got done preaching. aquele jovem foi conversar com Spurgeon logo depois de terminar de pregar. And he said, what did you think of my message? E ele disse: o que o senhor achou da minha mensagem? Now, I don't know about you, but I would never go up to Spurgeon and ask him what he thought about my preaching. Eu não sei o que vocês fariam, mas eu jamais chegaria para Spurgeon perguntando para ele: o que você achou da minha mensagem? Never do. And Spurgeon said to him, Spurgeon disse para ele, it's a very poor sermon indeed. ele disse: um sermão muito pobre, sem sombra de dúvida. And the young man said, why? E o jovem disse: por quê? Did I not have good illustration? Eu não tive boas ilustrações? Did I have great material and things like this? Eu não tive um material bem elaborado? Was my voice and diction okay? A dicção foi ruim? Didn't I have a good outline? O meu esboço não estava bom? And Spurgeon said to the young man, E Spurgeon disse para aquele jovem, it's all very fine. ele disse: tudo isso estava muito bom. He said, well, what was wrong with my Ele sermon? disse: então o que estava errado com a minha mensagem? And Spurgeon said, Spurgeon disse: there was no Christ in your message. não havia Cristo na sua mensagem. The young man was surprised. O jovem ficou surpreendido. He said, but Mr. Spurgeon, Mas ele disse: Sr. Spurgeon, there is no Christ in this passage. não há Cristo nessa passagem aqui. Spurgeon said to him, Spurgeon disse para ele. he said, in every village, in every town in England, Ele disse: em cada vilarejo, em cada cidade na Inglaterra, there is a road that leads to London. há uma estrada que leva a Londres. And so it is in the Bible. Assim acontece na Bíblia. In every text, in every chapter, Em cada texto, em cada capítulo, it is your duty as a preacher é sua responsabilidade como pastor to find the road from that text to Christ. encontrar a estrada que leva desse texto a Cristo. My dear friends, preach the word. Meus queridos, preguem a palavra. And your preaching must be full of Christ. E a pregação de vocês deve ser abarrotada de Cristo. I want to say, secondly, that preaching means that it must be full of grace. Eu quero dizer, em segundo lugar, que a pregação deve estar plena de graça. Now we know that great preaching will use the law of God to bring conviction of sin. Nós sabemos que pregação forte vai trazer a lei de Deus para trazer convicção de pecado. Preaching must rebuke and it must exhort, must challenge. A pregação tem que exortar, tem que repreender, tem que desafiar. And the law of God is like a sharp sword. E a lei de Deus é como uma espada afiada. And with the law we pierce the heart. E com a lei nós espetamos o coração, por assim dizer. And we need to show men their sin and their guilt before a holy God. E nós precisamos mostrar aos homens o seu pecado diante de um Deus santo. As preachers, I urge you to lift up the law and show men the glory and the holiness of God. Como pregadores, eu encorajo os irmãos a elevarem a lei de Deus para mostrarem para o povo um Deus santo. But I am suggesting to you today Mas eu quero sugerir para vocês hoje that preaching law must not be the foundation of your ministry. que o pregar da lei não deve ser o alicerce do seu ministério. Having pierced hearts,
tendo corações que foram espetados pela palavra. When a sinner is crushed and humbled by the weight of his guilt. Quando um pecador é amassado pelo peso do seu pecado, pela culpa do seu pecado. When the law is used as a mirror to show them their sins. Quando a lei é usada como um espelho para refletir o pecado das pessoas. Then, my dear brothers in Christ, Aí, meus queridos irmãos em Cristo, lift up the bleeding Savior. elevem o Salvador que sangrou na cruz. Lift up the risen Christ. Elevem o Cristo ressurreto diante dos olhos deles. And I urge you, preach the grace of God in salvation. Preguem a graça de Deus na salvação. Proclaim the Lord Jesus in all of his glory. Proclamem o Senhor Jesus em toda a sua glória. That Jesus lived our life. Que Jesus viveu a nossa vida. He died our death. Ele morreu a nossa morte. And based on his finished work, E com base na sua obra consumada, we have peace with God. temos paz com We have Deus. acceptance with God. Temos aceitação diante de Deus. Upon that work we stand. E é nessa obra que nós estamos firmados. Lead your flock Liderem o seu rebanho to feast on the Lord Jesus. para fazerem festa ao redor de Jesus. Preaching, thirdly, must be full of truth. Em terceiro lugar, a pregação deve ser cheia de verdade. In Acts chapter 20, Em Atos 20, when the Apostle Paul was saying goodbye to the elders at Ephesus, quando o apóstolo Paulo se despedia dos presbíteros de Éfeso, he told those elders to proclaim the whole counsel of God. ele disse àqueles anciãos para proclamarem todo o conselho de Deus. And today, as preachers, we must do the same. E hoje, como pregadores, precisamos fazer a mesma coisa. Preaching must be full of Christ. A pregação tem que estar cheia de Cristo. It must be full of grace. Ela tem que estar cheia da graça. And it must be full of truth. E ela precisa estar cheia de verdade. The truths that you read in these great books that you're buying in the back. As verdades que vocês leem nesses livros que vocês estão comprando na livraria. These truths, these books need to permeate your soul. Essas verdades desses livros têm que permear a nossa alma. And then in a gracious and loving way, proclaim them to your churches. E de forma graciosa tem que ser passadas para a igreja. Create in them a hunger for truth. Criando nas pessoas uma fome pela verdade. Every book that a person buys Todo livro que uma pessoa compra will bless the person who reads it. vai abençoar a pessoa que lê o livro. They'll pass it on to others. Eles vão passar esse livro de mão em mão. And God will honor his truth. E Deus vai honrar a sua verdade. And that truth will multiply E essa verdade vai se multiplicar na mão das and pessoas. bear great fruit. E vai dar muito fruto. And preaching must be full of the Spirit. E a pregação também tem que ser cheia do Espírito. I have seen over the years of my own ministry and people that I've seen in ministry. Eu tenho visto ao longo dos anos do meu próprio ministério e em outras pessoas no ministério, There is a danger for many young ministers to rely in the power of the flesh. há muito perigo para jovens ministros dependerem do poder da carne. Now, I want you to be careful about what I'm about to say. Eu quero que vocês tenham cuidado em entender o que eu estou prestes a falar. I believe preaching is holy and sacred work. Eu creio que a pregação é uma obra santa, sacra. And I believe that as pastors we need to come to the pulpit with great preparation. E eu creio que nós temos que chegar ao púlpito muito bem preparados. And we need to study hard to know the text, to know what it means, to explain it in its context. E nós temos que chegar ao púlpito prontos com o texto conhecido para poder expô-lo no seu devido contexto para o povo. But this is my fear. Mas esse é o meu temor. There are some people as pastors, Há alguns que, como pastores, they spend more time preparing their head que eles passam mais tempo preparando a sua mente than preparing their heart. do que preparando o seu coração. I say to you pastors, Eu digo para os irmãos pastores, give me a man with a burning heart any day over a man with dead intellectualism. me dê um homem que está com o coração fervendo por Cristo em qualquer momento, e eu prefiro a esse do que um homem intelectualmente preparado. But if you're faithful pastor, Mas se você é uma pessoa fiel, um pastor fiel, you can study faithfully, você vai estudar but fielmente, be filled with the Spirit. mas esteja cheio do Espírito. Let the Holy Spirit work and flow through your heart. Deixe o Espírito Santo operar no seu coração e fluir através dele. Every time you come to the pulpit to preach to your church, Cada vez que você chegar ao púlpito para pregar a sua igreja, have this prayer in your heart. tenha essa oração no seu coração. Oh God, fill me with your Spirit. Deus, enche-me do teu Espírito. Speak through me to these people that I Fala minister to. através de mim, ó Pai, para esse povo que eu estou ministrando. Open the eyes of their souls, Abre os olhos da alma deles, that my dear people might see their
need of Jesus. para que o meu povo veja a sua necessidade de Jesus. These, my friends, these are the ingredients of preaching. Meus queridos, esses são os ingredientes da pregação. It must be full of Christ, Repleta de Cristo, full of grace, repleta de graça, full of truth, repleta de verdade and full of the Spirit. e repleta do Espírito. Now, secondly, I want to talk to you about preaching as an act of worship. Em segundo lugar, a pregação como ato de adoração. Let me define worship for you. Eu quero definir a pregação para vocês. Biblical worship is the soul's longing to see the glory and beauty of Christ. Na verdade, definir a adoração. A adoração bíblica é o anelo de alma que deseja ver a glória e a beleza de Cristo. When worshipers see Christ, they will have the joy of experiencing the presence of Christ. Quando os adoradores enxergam a Cristo, aí eles terão a alegria de experimentar a presença de Cristo. Worship is at its fullest and richest point when our souls are lost in the wonder of the glory and majesty of God. A adoração terá atingido o seu máximo e as suas maiores riquezas quando nossas almas estiverem totalmente perdidas no maravilharmos-nos com a glória e majestade de Deus. Oh, my friends, do you have a burning heart for God today? Meu querido, você tem um coração que queima pelo Senhor nesta manhã. If you read your Bibles on a daily basis, Se você lê a sua Bíblia diariamente, it should never be done legalistically. isso nunca deveria ser feito como um ato de legalismo. Some people say, I've got to get my 3 or 4 chapters in every day. Algumas pessoas dizem, eu tenho que ler meus 3 ou 4 capítulos por dia. No, read the Bible until it grips your heart. Não, leia a Bíblia até que ela tenha o seu coração nas suas mãos. Read the Bible till you're brought to praise and to wonder and adoration. Leia a Bíblia até você ser trazido para aquela adoração de Deus, aquela vibração diante de Deus. And when your heart is overflowing and worshiping God, E quando o seu coração estiver transbordando e você estiver adorando e louvando a Deus, and you enter the pulpit like that, e você sobe ao púlpito com essa atitude, your people will see Christ in you. o seu povo vai ver Cristo em você. They'll be drawn by the glory of what God come down upon you. Eles vão ser atraídos pelo fato da glória de Deus estar repousando sobre você. Worship is a response of the heart to God's grace. A adoração é a resposta de uma alma à graça de Deus. Like I said last evening, Como eu disse na noite passada, John the Apostle, o apóstolo João, he was born again. ele havia nascido de novo. As a result of that, he worshiped God. E como resultado disso, ele adorava a Deus. And when he had a vision of the risen Christ, E quando ele teve uma visão do Cristo ressurreto, as a response to that, he worshiped. e como resultado a isso, ele adorou, I want to suggest to you eu quero sugerir a você that preaching is an act of worship. que a pregação é um ato de adoração. I want to give you a quote by J.I. Packer from England. Eu vou dar para você uma citação de J.I. Packer, da Inglaterra. In his great book on the Puritans, Packer made a statement about preaching. No seu livro escrito acerca dos puritanos, Packer fez uma afirmação sobre a pregação. I hope you'll understand what he's getting at in this quote. Eu espero que vocês entendam aonde ele quer chegar nessa afirmação. J.I. Packer said, to the Puritans, the sermon was the climax of public worship. Para os puritanos, o sermão era o clímax da adoração pública. Packer believed that when the pastor preached the word, it was the high point of worship in the church. Packer cria que quando o pastor pregava a Bíblia, era o clímax da adoração naquele momento de culto. If I may quote the great Charles Spurgeon, the Baptist preacher from England, Se eu pudesse citar Spurgeon, o grande pregador batista da Inglaterra, Spurgeon said this, Spurgeon disse, there is no worship of God that is better than hearing of a sermon. ele disse, não há adoração de Deus que seja melhor do que o ouvir de um sermão. When your pastors and when you as pastors preach Christ, Quando vocês, pastores, pregam a Cristo, as you lift him up, à medida que vocês o elevam, as you glorify him and proclaim him, à medida que vocês glorificam a Cristo e o proclamam, your people are going to respond in glory. o seu povo vai reagir em glória. They will respond by praising the Lord. Eles vão reagir adorando a glória de Cristo. They will have a profound moment of worship when you preach. Eles terão um profundo momento de adoração enquanto você está pregando. The lost among you,
Os perdidos que houver entre vocês will sense the presence of God. vão sentir a presença de Deus. Many times the Holy Spirit will come down in power, Muitas vezes o Espírito Santo virá em poder and He will convict them e trará convicção a esses and corações show them their need of e Christ. vai mostrar para eles a necessidade que eles têm de Cristo. Oh, my friends, preaching is an act of worship. Meus queridos, a pregação é um ato de adoração. I've tried to give you a definition of worship and a definition of preaching. Eu procurei dar uma definição de adoração e uma definição de pregação. In my mind, preaching and worship are the same thing. Mas na verdade, na minha mente, pregação e adoração são a mesma coisa. Preaching is worship. Pregação é adoração. And I even go far as to say this. E eu vou ao ponto de dizer o seguinte: Without preaching, there is no worship. sem pregação não há adoração. A few years ago, a friend of mine came to me, Certo tempo atrás, um amigo veio conversar comigo. and he said to me, we were at a church, Nós estávamos numa igreja e ele disse, and we had this song service before the service began. e antes que o culto começasse, before the preaching, antes da pregação, houve um tempo de cânticos. And he said, we sang song after song after song. E ele disse, olha, nós cantamos cântico, depois mais um cântico, depois outro cântico. And he said the church got all worked up. E a igreja, ela ficou assim toda ligada. And they kept on singing. E continuaram cantando. And the pastor got up. E aí o pastor subiu ao púlpito. He said, this is wonderful today. Ele disse, que maravilhoso We're hoje. praising God in song. Nós estamos cantando, nós adorando a Deus com cânticos. He said, I want to stop this. Eu quero parar com isso aqui agora. He said, we don't have time for preaching. Nós não temos tempo para pregação. Let's just keep singing. Vamos continuar cantando. And this friend of mine said to me, E esse meu amigo me disse, wasn't that wonderful? não foi maravilhoso isso que o pastor fez? And I was saddened by what I heard. E eu fiquei triste com o que eu Now, you ouvi. believe me, I love singing. Meus queridos, vocês têm que me entender. Eu gosto muito de And I cantar. believe in the throne room, music is a part of worship. E eu disse para vocês que na sala do trono, música faz parte da adoração. But I say with J.I. Packer and Charles Spurgeon Mas eu digo junto com Packer e com Spurgeon, that the climax of the worship service is the proclaiming of Christ. que o clímax da adoração é o proclamar de Cristo. I don't know how to say it any more clearly than I'm about to say it. Eu não sei como dizer isso mais claramente como eu vou colocar agora. I want you to know my heart. I love you folks. Eu quero dizer isso de todo o meu coração. Eu amo os irmãos. And I love the people of God. E eu amo o povo de Deus. But I want to tell you from my heart to your heart. Mas eu quero dizer de coração para coração agora. It is abomination when people neglect the preaching of the Word of God. É abominação diante de Deus quando o povo de Deus negligencia a pregação da palavra. Never, ever forget to preach Christ. Nunca se esqueçam de pregar a Cristo, Whether you're worshiping privately, seja na adoração privativa in a worship service like this, ou numa adoração coletiva como essa. no matter where you are when you're worshiping God daily or corporately on Sunday, Não importa onde você esteja, na adoração pessoal com Deus ou na corporativa no domingo, worship always follows the Word. a adoração sempre vem como resultado da palavra. Let's say you're on a bus riding somewhere, Vamos dizer que você está andando de ônibus em algum lugar and you see the beautiful mountains in Brazil, e você vê essas montanhas tão bonitas no Brasil and your heart is touched by the glory and majesty of God in creation. e o seu coração é tocado pela majestade e glória de Deus na criação. And on that bus you begin to worship God. E naquele ônibus você começa a adorar a Deus. Even in that moment, Mesmo naquele momento, your worship will be guided by your memory of the Scripture. a sua adoração será norteada pelo que você lembra da palavra. Your worship is focused on the things of the Bible and the Word of God. A sua adoração é focada na palavra de Deus, naquilo que ela diz. And you don't glory in the beauty of creation for beauty's sake. Não é a glória da criação pela própria glória da criação em si. As you see the creation, it makes you think of the God of the Bible. À medida que você vê a criação gloriosa, isso te leva a lembrar do Deus criador da Bíblia. My point is, whenever we worship, O meu ponto é o seguinte: sempre que nós adoramos, it's the Word of God that stirs our heart. é a palavra de Deus que agita o nosso coração. Whether it's a teacher Seja um professor, or a preacher ou pregador,
or a book we've read, ou um livro que lemos, or someone sharing a testimony, ou alguém dando um testemunho, or the Holy Spirit bringing to our memories a verse we've memorized. ou o Espírito trazendo à nossa mente um versículo memorizado. The Word is always prominent in the worship of Christ. A palavra é sempre proeminente na adoração a Cristo. Oh, my dear pastors, Meus queridos pastores, preach the Word. preguem a palavra. And as you do that, you're worshiping Christ. À medida que vocês fizerem isso, vocês estarão adorando a Cristo. Now, this morning, thirdly and finally, let me give you 3 examples of preaching in the Bible as an act of worship. Nesta manhã, em terceiro lugar, em último lugar, eu quero rapidamente dar 3 exemplos na Bíblia sobre adoração. Write down in your notes the book of Exodus, chapter 3. Escrevam aí nas suas anotações, Êxodo 3. In Exodus chapter 3, we have the story of Moses. Em Êxodo 3, nós temos a história de Moisés. And he's tending his father-in-law's sheep in the backside of the desert. E ele está lá no fundo do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. His father-in-law was Jethro. Seu sogro era Jetro. And one day Moses was walking along with the sheep. E um certo dia Moisés estava ali com as suas ovelhas. He came to the mountain called Horeb. E ele chegou a um monte chamado Horebe. And there as he's walking by, he saw a bush that was burning with fire. E à medida que ele chegou diante desse monte Horebe, ele viu uma sarça que ardia em fogo. And it says he wanted to turn aside to see this bush that was not being consumed. E o texto diz que ele quis focar sua atenção nesse arbusto que não se consumia. And as he got closer, as he was looking intently at this bush, E à medida que ele olha atentamente para aquela sarça que ardia, he was amazed because here's a bush on fire, but it's not being consumed by the flames. e ele ficou maravilhado porque havia ali uma planta literalmente pegando fogo, mas não se consumia. And Exodus 3 tells us the angel of the Lord was in that bush. E Êxodo nos diz que o anjo do Senhor estava presente naquela sarça. The angel of the Lord was none other than the Lord Jesus Christ. O anjo do Senhor não era ninguém além de Jesus Cristo. And the Lord spoke to Moses out of that bush. E o Senhor falou a Moisés através daquela sarça. And almost as if to warn him, don't come too close, Moses. E dizendo para ele, alertando, não chegue muito perto, Moisés. Take off your sandals. Tire as suas sandálias. The ground upon which you stand is holy. O terreno por onde você pisa é santo. And the response to that preaching of the word from the angel of the Lord to Moses E a resposta, a reação dessa pregação do anjo do Senhor a Moisés. Moses hid his face like this. Moisés escondeu seu rosto assim. And the fear of God came upon E o him. temor de Deus tomou conta dele. And God spoke to him and he was humbled. E Deus falou com ele, ele foi humilhado. In the book of Hebrews, No texto de Hebreus, it says that God's ministers are a flame of fire. diz que os ministros de Deus são uma chama de fogo. And I say to you, pastors, E eu digo para vocês, pastores, that when you go into the pulpit on the Lord's day, que quando você sobe ao púlpito no dia do Senhor, you are like that burning bush. você é como essa sarça ardente. You're the angel of the Lord. Você é o anjo do Senhor. You're to be on fire for Christ. Você tem que estar pegando fogo por Cristo. And as you proclaim the written word and the living word, À medida que você proclama a palavra escrita, a palavra viva, worship's going to take place. a adoração vai acontecer. I want to say this. Eu quero dizer o seguinte, If you're a pastor, se você é pastor, when you go into the pulpit to preach, quando você subir ao púlpito para pregar, your heart needs to be on fire for God. o seu coração tem que estar pegando fogo por Deus. Do you know why I say this? Sabe por que eu digo isso? The Bible says that our enemy, the devil, like a roaring lion, A Bíblia diz que o nosso inimigo, o diabo, é como um leão que ruge, he walks to and fro, que ele anda ao derredor, seeking whom he may devour. procurando aqueles a quem ele possa devorar. My dear pastor friends, Meus queridos amigos pastores, do you know that when you preach in your audience, in your congregations, você sabe quando você prega para sua congregação, para o seu auditório, just like Pastor Ted Tripp has told us, como o pastor Ted Tripp nos lembrou há pouco, your children os seus filhos and the children of your church, e os filhos dos membros da igreja, they are facing unbelievable temptation. eles estão diante de tentação inacreditável. And the enemy's coming after them. E o inimigo está vindo após eles. And there are people in your church that are discouraged. E há pessoas desanimadas na sua igreja. There are people in your church that are hurting. Há pessoas na sua congregação que estão com o coração aflito.
There are people in your church that are lonely. Há pessoas solitárias na sua igreja. There are people in your church struggling in their walk with God. Há pessoas que no seu caminhar com Deus estão vacilando. And it may be the only thing that will help them and prevent them from falling E é talvez a única coisa que evite que eles caiam is that on the Lord's day, é que no dia do Senhor, when they come to church and look up in your eyes, e que quando eles chegam na igreja e olham nos seus olhos, they will see a man of God on fire for Christ. eles vão ver um homem de Deus pegando fogo por Cristo Jesus. And your burning passion E a sua paixão inflamada, and your love for Jesus seu amor por Jesus, may be the thing that will touch their hearts. talvez seja aquilo que toque no coração deles. Another example of preaching as worship Um outro exemplo de pregação como adoração is found in the book of Luke. encontra-se no livro de Lucas. Luke chapter 24, verse 32, we read these words. Lucas 24:32, nós lemos as seguintes palavras. In Luke 24, verse 32, they said about Jesus, "Did not our hearts burn within us when he talked with us along the way and when he opened to us the scriptures?" Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? There were two disciples after the resurrection took place. 2 discípulos depois da ressurreição They were walking in the road to Emmaus, a little village outside of Jerusalem. estão indo para um vilarejo chamado Emaús, que ficava logo depois de Jerusalém. And one of those disciples, his name was Cleopas. E um deles se chamava Cleopas. And as they walked along, their hearts were saddened by the events of those days. E à medida que eles caminhavam juntos, o coração estava entristecido pelos eventos que eles tinham tido nos últimos dias. And as they walked along to the village of Emmaus, Jesus came alongside E à them. medida que eles estão indo para Emaús, Jesus se coloca ao lado deles. But they didn't know who he was. Mas eles não sabiam quem ele era. He was hidden from their eyes. Ele estava escondido dos olhos deles. As their hearts were fallen, they just saw him as a stranger. À medida que os corações estavam tristes, eles o viram apenas como um estranho. And Jesus came up and said, "My friends, why are you so sad?" E Jesus disse: meus amigos, por que vocês estão tão tristes? And they looked at him with incredibility. E eles olharam para ele com incredulidade. They said, "Are you not a stranger to these parts? Espera aí, você é estrangeiro que não conhece o que se passou aqui nos últimos dias? Do you not know what's happened in these Não days?" sabe o que aconteceu? There was a man named Jesus. Houve um homem chamado Jesus, He claimed to be the Messiah. que dizia ser o Messias. He worked miracles. Fez milagres, He did all kinds of amazing things. fez coisas maravilhosas. And we thought he was God. E nós achávamos que ele era Deus. But he was crucified and buried, and all of our hopes have died. Mas ele foi crucificado e foi sepultado, as nossas esperanças foram embora. These two disciples were filled with unbelief. Eles estavam cheios de incredulidade. And Jesus said, "Oh, you foolish men. E Jesus disse para eles: ó homens tolos, Why are you so slow to believe what the prophets teach?" por que vocês são tão tardios em entender o que os profetas já ensinaram? Then Jesus preached a sermon to them, Aí Jesus pregou um sermão a eles, beginning with Moses começando com Moisés and all the prophets. e todos os profetas. Jesus preached Jesus to them. Jesus pregou a Jesus para eles. It must have been the most wonderful sermon ever preached. Deve ter sido o sermão mais maravilhoso que já foi pregado. And when he was finished, he vanished from their sight, and they said, E quando ele terminou, ele sumiu da vista deles e eles disseram um para o outro: "Did not our hearts burn within us?" o nosso coração não ardia. When he opened the scriptures along the way Quando ele falava, nos expunha as escrituras pelo caminho, and taught us about himself. falando de si mesmo. See, my dear pastor friends, that's what will happen for you. Meus queridos, é isso que vai acontecer com vocês. When you preach Christ crucified, Quando você pregar a Cristo crucificado, it's an act of worship. é um ato de adoração. And when you preach Jesus Christ, your people's hearts will be burning inside. Quando você prega a Cristo, o coração do seu povo vai arder. Well, I could go on about these examples of preaching as an act of worship. You understand my point. Eu poderia dar mais e mais exemplos sobre pregação como adoração, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar. I want you this morning to understand that preaching is an act of worship. Eu quero que vocês entendam que pregação é um ato de adoração. Now, if that is so, there are some implications that we need to remember. Se isso é verdade, há algumas implicações que nós temos que levar em conta.
If we believe that preaching is an act of worship, Se nós cremos que a pregação é um ato de adoração, we must not come to the preaching service complacently or flippantly. nós não podemos chegar a um culto de adoração de forma complacente, de forma irresponsável. Preaching is worship. Porque pregação é adoração. We're going to be in the presence of God. Nós estaremos na presença de Deus. Oh, my friends, come reverently. Venham de forma reverente. Come expecting a blessing. Venham esperando uma bênção. Teach your children. Ensinem seus filhos. This is the day the Lord has made. Esse é o dia que o Senhor fez. We are going to be in the presence of the living God. Nós estaremos na presença do Deus vivo. This is the most exciting time of our week. É o tempo mais emocionante da nossa semana inteira. It's more important than the football games É muito mais importante do que o jogo de futebol, or any sporting event ou qualquer outro esporte, or any activity. ou qualquer outra atividade. No matter what entertainment, Não importa o entretenimento que isso dê para nós. nothing is greater than to be in God's presence in worship. Nada é mais importante do que estar na presença de Deus em adoração. If preaching is an act of worship, Se a pregação é um ato de adoração, we must not come to church with a critical attitude. nós não devemos vir para a igreja com uma atitude crítica. I know many pastors have been deeply, deeply wounded by the criticism of their people. Eu sei que muitos pastores têm sido profundamente feridos pela crítica do seu povo. My dear brothers, let me encourage you. Meus queridos irmãos, eu quero encorajá-los. It was said of Jesus, Foi dito de Jesus, he was wounded in the house of his friends. ele foi machucado na casa de seus amigos. In John's Gospel, chapter 1, it says he came unto his own, but his own received him not. João capítulo 1 diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. I can tell you there have been times when I have been deeply hurt and wounded by Christian people. Eu quero dizer para os irmãos que houve momentos na minha caminhada cristã como pastor que eu fui profundamente ferido pelo meu próprio povo. In my years of ministry, the greatest wounds I've ever received came not from the ungodly, but from people who profess to be No meu Christians. ministério todo, as feridas mais profundas que eu recebi não vieram de incrédulos, vieram de crentes, gente próxima a mim. If you've been wounded, Se você foi ferido, if you've been hurt by your flock, se você tem sido ferido pelo seu próprio rebanho, an old preacher told me many years ago something very special. um velho pregador disse para mim algo muito precioso uns anos atrás. He says, sheep sometimes will be very unruly. Ele disse, ovelhas de vez em quando são muito indisciplinadas. And the burden of a shepherd E o fardo, o peso do coração de um pastor, for the love of his sheep por amor ao seu rebanho, sometimes must bear with those wounds. tem que aguentar essa reação das suas ovelhas. And my old friend said, Pastor Bob, you'll need to pick those people up in your arms and carry them in love. Ele disse, Pastor Bob, você tem que pegar essas ovelhas nos seus braços e amá-las. And my dear pastor friends, there will be criticism. Meus irmãos, haverá crítica. But those of you who are members of a church here, Aqueles de vocês que são membros de igreja, learn to love your pastors. que não são pastores, aprendam a amar seus pastores. Pray for your pastors. Orem por seus pastores. Encourage them. Encorajem seus And pastores. set your example that never, ever, ever will you criticize the servant of Almighty God. E seja um exemplo para os outros de que vocês nunca, jamais haverão de criticar o servo de If Deus. people have concerns, they must go to their pastors lovingly and patiently. Se vocês virem pessoas que têm alguma coisa, alguma preocupação, essas pessoas precisam ir diretamente para o pastor e falar isso de forma amorosa. I find it strange today Eu vejo como algo muito estranho hoje, that we have a tendency to praise the dead preachers. que nós temos a tendência de elevar os pastores já mortos. We honor the men like Jonathan Edwards, and Charles Spurgeon, and George Whitefield. Nós honramos homens como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Whitefield. We honor those great men of the past. Honramos os grandes homens do passado. As we praise them, À medida que nós adoramos esses homens, louvamos esses homens, we seem to really be attacking those who are alive. parece que nós estamos atacando os que estão vivos. A pastor is a gift from God to the church. O pastor é uma dádiva de Deus à igreja. And we need to see our pastors as gifts. E nós precisamos encarar nossos pastores como essa dádiva. All of you pastors are special men.
Todos vocês, pastores, são homens especiais. You are God's gift to your flock. São o presente de Deus para o seu rebanho. And those of you who are members of a church, love your pastors. E vocês que são membros de igreja, amem seus pastores. Encourage them. Encorajem seus pastores. And go out in your village or your towns or your cities. E saiam por onde vocês residem, o bairro e tudo mais, a cidade. And with great excitement, tell people, you should come to our church. E digam para as pessoas, você deveria vir para a nossa igreja. You should hear what we're hearing. Você devia ouvir o que nós estamos ouvindo. Oh, our pastor's a wonderful O man. nosso pastor é tremendo. He's giving us great books to read. Ele nos dá grandes livros para ler. And he's preaching a wonderful message about Jesus. E ele está pregando uma mensagem maravilhosa sobre Jesus. And we're so excited. E nós estamos vibrando com isso. Come with us and hear the word of God. Venha ouvir a palavra de Deus conosco. And my friends, if you edify your pastor, Meus queridos, se vocês elevarem o pastor de vocês, people will come. as pessoas virão. If your church is on fire, Se a sua igreja estiver ardendo em fogo, if the glory of God is there, se a glória de Deus estiver ali, sinners will come. os pecadores virão. They'll want to see what's happening there. Eles vão querer saber o que está acontecendo lá. Finally, we must also come to the church, make sure we prepare our hearts for worship. Nós queremos também, por fim, preparar o nosso coração para a adoração. On Saturday night, make sure you're confessing your sin. Sábado à noite, certifique-se de que você está com pecados confessados. Read the scriptures to prepare your heart. Leia as escrituras para preparar seu coração. Seek God's face in prayer. Busque a face de Deus em oração. Ask to be filled with the Holy Spirit. Peça para ser enchido pelo Espírito Santo. If possible, get to bed early so you'll be fresh in the morning. Se possível, vá para a cama cedo para você acordar depois de uma noite bem dormida. If you come prepared for worship, Se você vier preparado para a adoração, God's going to meet with you. Deus vai se encontrar com você. Now, what I want to share this morning was this, that preaching is an act of worship. O que eu queria partilhar com vocês nesta manhã é isso. Pregação é um ato de adoração. This evening, we're going to look at chapters 4 and 5 of Revelation in detail. Nós vamos olhar em detalhes para Apocalipse 4 e 5 hoje à noite, se Deus quiser. And we're going to get a glimpse of a worship service going on in heaven right now. Para que nós tenhamos um vislumbre de um culto de adoração que se processa agora no céu. But oh, what a privilege is ours to preach the precious word. Mas que privilégio nós temos de pregar a palavra preciosa.